Vamos lá. Eu fui convidada pela Básica para falar hoje sobre como criar filhos habilidosos e seguros de si. Eu acredito que um dos maiores desafios de nós cuidadores, eu falo como mãe e também como psicóloga, é justamente nos esforçarmos para criarmos filhos seguros, capazes de realizar os seus sonhos, mas também de ter habilidades para viver num mundo muito complexo, com muitos desafios. E eu quero trazer não uma receita de bolo, até porque a educação é um desafio. A educação, ela é única para cada criança. Então, nós vamos falar hoje. Se tiver alguma pergunta, podem interagir no chat. Falar sobre este lugar de dar apoio e ser apoio para essa criança. Então, eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Eu quero falar com você, mãe, pai, avô, avó, cuidador, esses novos formatos de família. Eu gostaria que vocês refletissem agora e se questionassem sobre o que é que você traz na sua forma de educar o seu filho ou a criança que é entregue aos seus cuidados, que reflete o que você viveu na sua infância. Eu falo isso porque não dá para ignorar o reflexo da nossa educação quando a gente era criança no hoje, cuidando de outras crianças. É bem provável que comentários relacionados à punição, a castigo, tenha sido ensinado a você e você pode estar repassando isso na educação do seu filho. E o meu diálogo aqui não é para julgar ou qualquer coisa desse tipo, mas é para a gente refletir que tipo de educação a gente quer dar para as nossas crianças, porque isso vai acabar sendo espelho na sociedade. Então, a nossa conversa hoje, ela está estruturada em 3 momentos. O primeiro momento é justamente a gente compreender esse contexto. Primeiro, o contexto que a gente está vivendo hoje. Esse contexto de hoje não é o mesmo contexto dos nossos pais, dos nossos avós. O que é que esse contexto quer mostrar para a gente atual? Na sociedade, na forma de educar. Muitas mudanças aconteceram nos últimos anos. Com a pandemia, houve mudanças também. E a gente precisa ter um olhar mais atento a essa realidade de crianças que estão sendo diagnosticadas com autismo, com hiperatividade, mas que, na verdade, são crianças que podem estar sendo desassistidas nos seus próprios lares. Crianças que não estão tendo um direcionamento de um adulto. Por que isso? Porque o contexto pode estar interferindo na dinâmica familiar. É algo que a gente precisa também refletir. Um outro ponto, ainda relacionado ao contexto, é: no ambiente em que essa criança vive, a presença verdadeira, a tempo de qualidade, essa criança ela é vista. Uma das coisas mais desafiadoras para nós cuidadores, e eu me coloco também como cuidadora, como mãe, é justamente identificar que quando a gente coloca o nome daquela criança de filho ou acaba atribuindo tudo daquela criança a ela tem que obedecer, ela tem que fazer isso, a gente está, de certa forma, querendo exercer o poder.
Só que o poder não educa. O poder gera medo. O nosso desafio como educadores nas nossas casas é justamente promover a construção da autoridade, pautada no respeito. Então, o segundo ponto tem a ver com isso. Tem a ver com como você olha para essa criança. Mas a gente vai chegar lá. Ainda com relação ao contexto, eu pergunto para você: a sua relação dentro de casa, você comunica afeto? Você comunica importar-se com as emoções dessa criança? E aí não dá para separar uma coisa da outra. Quando você olha para aquela criança com um olhar de respeito, com um olhar de interesse genuíno com relação à demanda daquela criança, você passa a perceber que muitas vezes uma famosa birra é justamente solicitando para você a sua atenção, ou um abraço, ou um elogio. Então, o afeto, a essência da palavra afeto é o que é que afeta aquela criança, o que é que atravessa o emocional daquela criança. E para chegar nesse nível é importante nós sairmos dos nossos lugares como pais, mães e cuidadores, entendendo que, como adultos, nós temos a possibilidade de entender que a nossa raiva, o nosso cansaço, não precisa necessariamente ser despejado nessa criança, exigindo que ela, de alguma forma, da nossa forma, nos obedeça. Então, muitas vezes, quando a criança faz birra, é que ela está solicitando ali de uma forma direta, porque ela ainda não entende como é a dinâmica das emoções, ela é muito nova. Isso tem a ver com a comunicação neurocompatível, que é justamente entender qual o nível de capacidade que aquela criança tem de compreender o que é que eu estou dizendo, é adaptar a linguagem, é utilizar estratégias para se aproximar daquela criança, tirar a atenção da criança de uma determinada situação do que de outra, ou realmente dizer para ela não, porque isso daqui é perigoso para você. Então, é um grande desafio como educadores a gente chegar nesse lugar, mas compreender que aquela pessoinha, aquele ser humaninho que está na nossa frente, ele não quer testar a nossa paciência, ele não quer tirar a gente do nosso eixo, ele está comunicando a necessidade que ele tem, a necessidade que ele precisa de atenção. Outra questão relacionada ao contexto ainda familiar é o seguinte: essa criança, ela se sente pertencente? Muitas vezes uma criança que é irritadiça ou é vista como uma criança que tem algum transtorno de déficit de atenção, ela está criando estratégias para mostrar: eu estou aqui. Isso tem a ver com pertencer. E o pertencer é ser visto, é ser integrado ao ambiente familiar. Por isso que desde pequeno é muito importante as crianças se envolverem nas atividades de casa, tanto meninas quanto meninos, de começar a arrumar a sua cama, de começar a ajudar a mamãe e o papai a lavar um pratinho, na possibilidade dessa criança, óbvio.
para que ela compreenda que naquela dinâmica familiar ela também faz parte de colocar o pratinho dela para lavar, de pegar a água dela no copinho. Então, essas pequenas atitudes fazem com que ela compreenda que ela é pertencente. E por que tudo isso é importante? Porque a família, o núcleo familiar que essa criança vive, e aí eu falo de uma forma ampliada com relação à família, aos cuidadores, é o que promove a primeira experiência da criança na vida com relação ao que ela entende do que é o mundo. E se ela não se sente pertencente, que tipo de adolescente e adulto ela vai se tornar? Ela pode ser uma pessoa que vai se tornar uma pessoa perdida, indecisa, sem nenhuma habilidade social. É aquela criança que chega no parquinho, isso desde pequenininho, já vai querendo tudo para ela, empurrando as crianças, pegando para ela. E isso vai afastando as pessoas dessa criança, seja adulto, seja criança. O adulto passa a não ter paciência e empurra para a família, e a criança não quer, porque ela bate, porque ela morde, porque ela empurra. Então, a educação de crianças habilidosas, seguras, comprometidas, com autoestima saudável, começa na primeira infância, principalmente. E aí, fechado esse primeiro bloco relacionado ao contexto, que eu vou repetir para você, tem a ver com como é a dinâmica familiar. Tem presença, né, neste lar? Os adultos olham para essa criança, tem momentos de qualidade, de sentar, de conversar, de olhar nos olhos, de ter um momento para fazer as atividades junto com essa criança, entrar no mundo dessa criança e começar a compreender como é que essa criança aprende, quais são as necessidades dessa criança, como ela comunica. Há afeto nesse lar, é comunicado o amor, o respeito. Claro que nenhuma família é perfeita, não existe aquela família que tá tudo bem o tempo todo. Nem sempre a gente está bem o tempo todo. Mas ter esse compromisso, esse comprometimento de dizer eu vou fazer o meu melhor, faz toda a diferença. Isso tem a ver com o contexto, que é a primeira experiência de mundo que essa criança tem. O segundo aspecto tem a ver com a nossa história de adultos, os aspectos psicológicos e a nossa história de vida. Então, como foi a sua educação? O que é que na sua vida adulta você revisita da sua experiência em casa, fora de casa, na escola, ainda pequeno? Esses reflexos, eles podem estar sendo manifestados agora na vida adulta, com a sua maternidade, paternidade, cuidado com a criança. Então, ter essa noção é importante para você começar a compreender o que é seu e o que é da criança. E o que é que esse vínculo de mãe e pai, especificamente, que são os que estão mais próximos dessa criança, representa para você, tá? Outra questão é: você consegue identificar na sua história de vida atual padrões se repetindo da sua educação ou do que você viveu? Como é que você acredita que você pode ultrapassar isso para que essa experiência, esse padrão não seja tão nocivo na sua forma de educar essa criança e orientar essa criança, essas crianças? Outra questão é: o que é que você avalia que você está fazendo bem e que muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor não validam, e tá tudo bem. O que importa é você reconhecer o que você está fazendo bem, o que você está se gerando energia, se esforçando, se concentrando para fazer bem na vida dessa criança. Um dos maiores
uma das maiores armadilhas, principalmente na vida da mulher como mãe, é justamente nesse momento de tornar-se mãe, ter os comentários de pessoas próximas da família. Ah, você não está educando assim. Isso daqui eu não faria dessa forma. Isso assim. Ah, isso daqui eu não concordo. Então, são várias coisas que interferem nesse processo que pode fazer até com que a mãe se questione: será que eu estou educando da forma certa? E não tem certo ou errado. Tem a forma que está sendo manifestada que você pode, olhando para essa criança e compreendendo a sua história de vida, encontrar um caminho que funciona para você, para sua família, para o seu contexto, para o seu momento de vida. Outra questão relacionada, justamente aí eu trago especificamente para as mulheres, quando se tornam mãe, é o sentimento de culpa, muitas vezes, de querer ir para o mercado de trabalho e colocar essa criança aos cuidados de outra pessoa. Mas é preciso entender que, se tornando mãe, você não deve se anular como mulher. O papel de mãe vem muito forte, mas é preciso você também voltar o seu olhar para você, promover autocuidado, para você se sentir amado. Por quê? Porque como a criança ela tem uma vinculação muito próxima da mãe nos primeiros anos, quando você comunica que você não se cuida, que você só está com olhar para aquela criança, a criança também repara como você se vê, como você se percebe. Então, é um desafio a mais da mulher de manter um relacionamento, de reconstruir a vida profissional, ou muitas vezes se reinventar, porque há um índice muito grande de demissão de mulheres que retornam ao mundo corporativo na pós-licença maternidade, são demitidas. Então, é uma dinâmica muito complexa, mas nessa complexidade é importante se reencontrar. Isso eu falo especificamente para a mãe. E para o pai é justamente se despir daquele lugar de eu estou ajudando. Não, você não está ajudando. Você está compartilhando uma vida. Então, é um time, é uma parceria, é uma construção conjunta. Ter esse olhar também é muito importante como um homem, né? Nesse contexto familiar. E aí eu já estou trazendo um aspecto direcionado à família heterossexual. Mas isso se aplica a todo o contexto. Tá bom? O que mais que eu trouxe? Eu estou trazendo as anotações para eu não me perder, porque é tanta coisa. Se tiver algum comentário, vocês falam, tá? Uma das coisas relacionadas à nossa história de vida, ainda como no segundo tópico, é justamente a figura da autoridade e do poder. Muitas vezes, no processo de educação, nós queremos impor que a criança nos obedeça, só que a forma da gente comunicar, a forma da gente fazer essa exigência, entre aspas, gera medo naquela criança. Então, ela passa a obedecer por medo. Nós estamos exercendo um poder de forma negativa naquela criança. Mas, quando a gente foca na construção da autoridade pautado no afeto, no amor, no respeito, no pertencimento, essa criança, ela vai querer fazer parte do lar. Ela vai se tornar um adulto que vai querer voltar e vai se sentir seguro, ó, aqui é o meu porto seguro, é a minha família. E não simplesmente vai sumir do mundo e não vai voltar, não vai falar. O vínculo foi realizado na infância, na adolescência. Se esse vínculo for bem construído, esse adolescente, muito dificilmente, ele vai seguir caminhos para suprir o que não foi suprido na educação, como a utilização de drogas ilícitas, álcool.
e outras práticas nocivas para o ser humano. Então, quando a gente desloca essa nossa energia para construir a autoconfiança, é neste momento, é na primeira infância, é através do afeto, é através da comunicação de filho, filha, eu te amo, eu tô aqui, eu te amo por quem você é. Identificar também como suprir a necessidade dessa criança. É pela palavra, é pelo momento de interação, de diversão, de brincar, é pelo toque, um abraço, um beijo. Essa criança ela vai começar a, se a gente tiver atenção a ela, trazer para a gente, ó, isso aqui é importante para mim. Mas a gente precisa se deslocar desse lugar de que o adulto sempre está certo. E aí vem o aspecto, que é o terceiro aspecto, que é justamente a construção do relacionamento com essa criança, que tem a ver com reconhecermos que a gente errou. Reconhecer o que tá bom, o que não tá bom. Pedir desculpas. Talvez seja difícil para alguns, mas com o exercício e você identificando, a criança vai começar a desconstruir alguns padrões dentro da cabeça dela de que o pai ou a mãe ou o cuidador está sempre certo e eu estou errado, então tem algo errado comigo. Não, não tem nada errado comigo. Porque o meu pai, minha mãe, meu cuidador fala que erra também. Então, errar faz parte do processo de aprendizado. E reconhecer o nosso erro é importante. Outra questão é ter uma escuta ativa. Momentos que mesmo que essa criança ela não entenda, mas que você comece a adaptar a sua linguagem àquela criança, à idade daquela criança, ao momento daquela criança. Então, a escutativa é perceber como ela se comunica, que tem muito é além do verbal, engloba o não verbal também. Eu costumo falar que essa escutativa ele é um olhar ampliado para o mundo dessa criança. A gente sai do nosso mundo de adulto e entra no mundo da criança para se aproximar dela e começar a compreender o que é que eu preciso fazer para se tornar mais fácil essa construção de olhar para essa criança. Algo aconteceu e te tirou do eixo, te desafiou. Se perguntar antes de reagir, antes de falar com a criança, pare. Claro que vai ter momentos que não vai dar, mas a maior parte dos momentos é importante a gente parar e se questionar. Por que essa criança está fazendo isso? Depois, o que será que essa criança precisa? E ela está pedindo para mim que eu não estou dando. É atenção, é tempo de qualidade. O que será? Então, ter esse olhar curioso para a criança. Isso tem a ver com entrar no mundo dessa criança. E não reagir de uma forma intempestiva, como muitas vezes a gente faz. Tem vezes que a gente desconta a nossa raiva, a nossa frustração, o nosso cansaço, ou até mesmo priva a criança de ter um momento com a gente porque, eu tô cansado. A criança não entende que a gente está cansado. Ela quer 5 minutos de qualidade do nosso dia, do nosso tempo. Ela não entende que o que está acontecendo no mundo adulto. O mundo adulto é muito complexo para ela. Mas também dá para a gente explicar para essa criança nossos momentos de ausência no trabalho, por conta do trabalho. E não transmitir para essa criança que o trabalho está sendo mais importante do que ela. É por isso que a construção dessa educação de crianças
habilidosas e seguras de si, tem muito a ver com a forma que a gente se relaciona com essa criança, com a entonação de voz, o olhar. Muitas vezes você pode estar falando, não, filho, eu vou brincar com você, mas você não está olhando para aquela criança. Você está olhando para o celular, você está olhando para o computador, ela está percebendo que você não está olhando para ela. E aí ela pode fazer algo inesperado, como tomar o celular da sua mãe e jogar no chão, desligar o computador, e aí você vai e briga com essa criança. Então, parar um pouco e entender por que essa criança está fazendo isso? O que é que ela precisa de mim? Como eu posso minimamente ajudar ela a isso? Que tipo de estratégia eu posso fazer para tirar essa criança deste lugar e colocar num lugar mais próximo de onde eu acredito que seja melhor para ela e que ela compreenda isso? Então, a construção de autoridade tem muito a ver com essa questão. Um dos maiores desafios também com relação a isso é essa linha tênue com relação a dar limites, a dizer não. A criação, ela é pautada por direcionamento. E o direcionamento tem a ver com impor limites. Só que a forma que você impõe limites para uma criança de 10 anos é diferente da forma que você impõe limites para a criança de 2, de 3. Então, quando você começa a conhecer o ser humaninho que está ali junto com você, você começa a compreender que tipo de estratégia funciona para ela. Se é o brincar, se é o cantar, se é o convidar, muitas vezes, convidar a criança. A criança não quer tomar banho. Vamos tomar banho e brincar com tal coisa? Você quer isso ou isso para tomar banho? Então, ter essa forma de comunicar adaptada à criança. E dizer não é dizer não. Mas explicar também por que você está dizendo esse não. Na maioria das vezes. Mas se for algo que, de certa forma, faz com que essa criança ela esteja em risco, você diz não e toma sua atitude como adulto, porque você entende o que está acontecendo. Quais são os riscos, né? A criança não entende. Marcelene pergunta aqui. Gostaria de saber se uma criança com diagnóstico de TOD, transtorno desafiador, pode ter desenvolvido TOD por sentir ou ser reflexo de problemas que a mãe ou o pai possui oculto. Bom, Marcelene, como psicóloga, eu tenho muito cuidado de dizer que isso é uma causa disso. Simplesmente porque todo tipo de transtorno, e o TOD, ele está dentro do DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos Psicológicos, traz multifatores. Então, para responder essa sua pergunta, precisaria avaliar toda a história de vida da criança, a história de vida da mãe, do pai. Como é que qual o contexto que essa criança vive, em que momento é que tá? Porque às vezes, infelizmente, né, em todo lugar tem isso, tem profissionais que acabam, de certa forma, colocando aquela criança naquele rótulo. Ah, a criança tem um TDAH, a criança tem um TOD. Eu sou o tipo de psicóloga que não concordo com essa forma de clinicar. Porque muitas vezes a dinâmica da família está sendo refletida na criança. A criança acaba refletindo um desequilíbrio da relação entre a mãe e o pai. Aí a criança gera um determinado comportamento, só que esse comportamento o pessoal acaba não associando a dinâmica da família e diz, essa criança está com isso. Mas aí tem a ver também com outros fatores. Então é preciso ter um cuidado. Eu não sei se quando você traz esse caso, essa criança ela está sendo acompanhada, de ter um segundo olhar. Eu sempre costumo indicar que os pais eles tenham um auxílio de outros profissionais.
para não colocar a criança na caixinha. E não, e aí eu falo de criança, de adulto, de idoso, e dizer, essa é a trajetória da pessoa. E não é bem assim. Não sei se eu te respondi, Marcilene, mas ter esse cuidado de que foi isso que aconteceu que determinou, não. Mas o contexto familiar interfere muito no comportamento da criança. Assim como quando a gente vai trabalhar num lugar que é ruim, que a gente se sente mal. A gente está bem, a gente faz o nosso melhor, mas depois a gente se pega sem energia, com dor de cabeça, não querendo ir trabalhar. Por quê? Porque assim como a gente influencia o ambiente influencia a gente. Então, como esse transtorno de opositor, ele é um transtorno que é multifatorial, é preciso ter muito cuidado para falar sobre essa criança e dizer que foi isso. Aí você me sinaliza, tá, Marcelene? Qualquer outra dúvida você me fala. Todo esse diálogo que eu estou trazendo para vocês com relação à educação é simplesmente para tirar muitas vezes o peso que a gente tem de fazer dar certo sempre. Vai ter vezes que a gente vai errar. E aí vem a questão de estar junto de pessoas que não nos julgam, como se fosse a rede de apoio. Eu vejo que essa rede de apoio faz com que a gente tenha até mais segurança de assumir o nosso erro, porque errar é humano. Então, tem coisas muitas vezes que a gente, aí eu falo como adulto, nós adultos, nós tivemos na nossa história de vida e a gente não quer de jeito nenhum repetir com os nossos filhos. Aí a gente faz totalmente o contrário. Mas às vezes o caminho não é nem esse. O caminho não tem nem a ver com a nossa história. Tem a ver com a história de vida daquele serzinho que nasceu. Então, entender que aquela criança, ela tem necessidades que precisam ser atendidas e que nós, como adultos, também temos necessidades que precisam ser atendidas, o grande desafio está justamente em juntar esses caminhos. Para, assim, você, como adulto, comunicar para aquela criança que aquela criança é amada, que ela tem uma família, ela pertence, ela é respeitada como ela é amada como ela é, com os ditos defeitos e pontos fortes. E a criança, ela vai passar a olhar para o adulto que se coloca nesse lugar, que o adulto não é um adulto super-herói. É um adulto que também está aprendendo a estar neste lugar. Porque a gente só aprende a ser mãe, pai e cuidador estando nesse lugar. Por mais que a gente receba orientação de pessoas experientes. É importante a gente ouvir? Mas é importante depois disso a gente filtrar o que é que funciona pra gente e o que é que não funciona pra gente. Porque não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Ah, gratidão, gratidão. Que bom, Marcelene, que você está gostando. Eu trago isso porque a gente precisa desconstruir esse caminho que dizem que é uma linha reta. Educar não é linha reta. Educar tem altos e baixos. Educar tem erros e acertos. Mas a gente não é nenhum erro, nenhum acerto. Nós somos muito mais do que isso. E aí a grande questão está no aprendizado, está na troca, está no apoio.
Uma das coisas também que interfere muito nesse processo dessa construção de crianças que têm a habilidade de lidar com as suas emoções e também de interagir na sociedade, porque quando eu escutava essa frase, tipo assim, nós precisamos educar as crianças para o mundo, era muito abstrato quando eu ouvia isso. O que é criar para o mundo? Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a compreender que o criar para o mundo, e aí eu gostaria até que vocês falassem se faz sentido. Criar para o mundo é justamente fazer com que essa pessoa, quando ela se torne, está nesse processo de se tornar um indivíduo, chegar na adolescência, na escola, né, pequenininho, primeira infância, segunda infância, adolescência, adulto, essa construção, essa jornada, seja uma jornada que essa criança ela seja muito verdadeira com ela e também ela seja muito verdadeira com as outras pessoas, respeitando a si e os outros. Então, esse processo de educar crianças habilidosas e seguras de si tem muito a ver com o educar para o mundo, em que essa criança ela não se perca de quem ela é, para não ser como eu escuto aqui, Maria vai com as outras, é aquela pessoa sem filtro, que se o outro diz faça isso, ele faz, não tem nenhum senso crítico. Essa criança ela vai ter senso crítico de dizer isso eu não vou porque eu sei que não é bom para mim. Na minha casa a gente conversa sobre isso, isso não é legal. Meu pai falou sobre isso, minha mãe falou sobre isso, eu escutei sobre isso e é assim, seguro de si é nesse sentido, mas também ter a capacidade de identificar isso nas outras pessoas. E aí essa criança ser uma verdadeira cidadão, que tem um senso crítico, que compreende as suas emoções, que identifica as emoções do outro, que sabe o momento de falar, que sabe o momento de se calar, que sabe entrar e sair em todos os tipos de ambiente, sendo respeitado e respeitando as outras pessoas. E isso pode parecer muito distante, mas eu não vejo assim. Eu vejo que é possível. E isso começa nas nossas casas. Isso começa com nós, como adultos, revendo os nossos conceitos do que é ser criança, do que é ser pai, ser mãe, ter filho, não ter filho, né? Cuidar de outra criança, entender, tirar alguns rótulos e questionar algumas verdades que dizem para gente que são essas verdades. Então, nesse sentido, eu quero fazer uma retrospectiva contigo para dizer que a base da construção de uma educação de crianças que são habilidosas e seguras de si tem a combinação do fator amor e autoridade, afeto e respeito. E que tá tudo bem algum dia você explodir com a criança, mas reconheça, eu não estava bem, filho, não estava bem, filha. Desculpa, mamãe, desculpa, papai. Deixa eu dar um abraço e retomar esse vínculo com a criança. Mas também ter a capacidade de, quando a criança magoar você, você dizer: eu estou muito triste com isso. Mamãe fica triste quando você faz isso. Eu sei que você não é isso. Você fez isso. Você é muito mais do que isso. Vem cá, me dá um abraço. Que tal na próxima vez a gente fazer diferente? Você contar comigo. Então, o seguro de si tem muito a ver com qual é a segurança que você comunica para a criança que você cuida, que está sob seus cuidados, porque nossos filhos não são nossos, realmente. São do mundo. E a gente precisa preparar essas crianças e também nos preparar para este momento em que essas crianças elas se tornam adolescentes, começam a explorar o mundo e se tornam adultos e passam a construir sonhos delas. E ter esse privilégio de compartilhar
essa jornada dessa criança que se torna um adulto seguro de si, que sabe o que quer, e que quando não sabe o que quer, comunica também. Eu não sei o que quer, estou me sentindo perdido, me ajuda. Esse é o grande desafio da gente, quanto pai, quanto mãe. E eu agradeço a você que está me escutando. Se tiver alguma outra dúvida aqui, por favor, coloquem aqui. Karina, me fale como é que a gente faz. Uma coisa que eu peço para você, se cadastre nesse link, que é o link da Básica. Conheça o site da Básica, que é um e-commerce focado em promover soluções para a família, para a mulher, para o bebê, para a criança. E eu espero muito encontrar vocês nos próximos encontros. Estou aqui me disponibilizando para isso. E nos conectamos pela rede, tá bom? Uma ótima noite para você e acredite, confie na sua forma de educar. Confie que você está fazendo o seu melhor. Beijo para vocês.